É legal você ter um passado e ter uma história pra contar, porque isso forma a sua personalidade, assim. A única coisa que eu acho é muita perca de tempo. Essa nova geração fica só se inspirando nas coisas lá fora. Os caras sabem o nome de todos os dançarinos lá fora. Pergunta pro cara quem foi o Canícula, o Luizinho, o João Break, e assim vai, o Budoguinho, o Budog, e o Falcon, sabe, o Minu. Ou seja, cara, você sabe a história lá de fora, mas daqui você não sabe porra nenhuma. Mais do que estética, o hip hop é um modo de vida. Uma cultura em movimento. Então isso é sacanagem, sabe? Sacanagem com as pessoas que se doaram numa época que não tinha nada. Ser do hip hop não é estar, é sentir, é conhecer. Poxa, a gente tem uma história do nosso hip hop que não perde de forma alguma para a história do hip hop no Bronx, que tem tudo a ver, cara. A gente teve as mesmas dificuldades, a gente se começou excluído lá, a gente começou excluído aqui. Então, sabe-se muito pouco, acham-se que a história se resume na 24 de maio, na São Bento e na Roosevelt. Tudo bem, são 3 pontos importantes, mas e as pessoas que fizeram essa história? Fora a Backspin, fora Nelson Triunfo, e fora Street Warriors e as CRIO, Nação Zulu, e assim vai. Estudar sua história é saber a verdade? Quem foi o protagonista? E a gente, como B-Boys, B-Girls, participantes da cultura das danças urbanas, a gente tem que respeitar as origens, os nomes das pessoas que fizeram essa história. Temos que admitir que diferentes sabedorias que emergem em uma mesma época, numa mesma sociedade, produzam variadas concepções de memória e remetem a modos diferentes de história. Nós moramos num país que é um país sem memória. Platão nos diz que a memória é para aqueles que esqueceram. Conhecer a história do hip hop não é buscar uma verdade, é sentir as verdades. Sou Duguet Chabais, sou MC, saber o princípio das coisas. Próxima estação, São Bento. São Paulo, década de 20. O forte cheiro de café vinha dos bolsos dos barões do ouro verde de outrora e era sentido por 800 mil habitantes. O projeto civilizador republicano andava a todo vapor. A economia cafeeira dava lugar gradativamente a uma inicial industrialização com muita mão de obra barata. Novos costumes se mesclam com antigos e São Paulo começa a ganhar cara de cidade grande. O Ford T começa a aparecer na paisagem, disputando passagem com bondes da Light nas estreitas ruas do centro da cidade.
Entre 1924 e 1925, uma forte seca levou a Light a racionalizar energia, diminuindo os bondes em circulação. Aparecem na paisagem os primeiros ônibus. Como proposta alternativa ao transporte público, a companhia canadense apresentou um projeto de sistema misto de bondes e ônibus, na qual previa linhas subterrâneas, tal qual o metrô. O plano foi rejeitado e ficou engavetado por anos. Na década de 40, o projeto de metrô foi levantado novamente. Contudo, não decolou. Neste momento, a construção deste moderno meio de transporte virou bandeira. Afinal, o metrô era símbolo de progresso. Na década de 60, havia no mundo 33 metropolitanos em funcionamento, 38 em construção e algumas ditaduras em andamento. São Paulo estava no caminho certo. Com custo total de 1,2 bilhão de cruzeiros, advindos dos cofres públicos da Prefeitura, do Governo do Estado e de 62 bancos acionistas, o trecho Saúde-Jabaquara foi inaugurado em 1973. Figueiredo Ferrez, então prefeito, discursava sobre a obra colossal brasileira. A presença do presidente era imprescindível. E foi das mãos de Emílio Garrastazu Médici que São Paulo entrou nos trilhos do progresso e avançou com velocidade, assim como os grandes centros urbanos do mundo. A cidade mudou, o mundo mudou, o ritmo mudou e as relações humanas também. São Paulo saboreava o doce do progresso com o custo amargo do desgosto. Longe na distância, mas próxima no tempo, Nova York era o modelo. Consumo, luxúria e vaidade. Um sonho de verdade, mas que compartilha do mesmo amargo da modernidade. Similaridade, afro-latinidade, criatividade. A cidade mudou, o mundo mudou, e o urbano ganha nova face. É nesse contexto que uma nova cultura nasce. As culturas nascentes da diversidade, ao sul do Equador, se tornam a grande novidade. Distantes na geografia, mas bem próximas no tempo, os guetos se comunicam e comungam de identidade. Nos anos 80, São Paulo já se destacava como uma das maiores metrópoles da América Latina. E o centro da cidade não era somente local de negócios e comércio. Era também ponto de encontro de diversas culturas urbanas. Aqui era infestado de punk. Então é o seguinte, aqui era sinistro, cara. Você tinha uma par de tribo, tudo quanto é canto, os caras tretavam fora daqui. Mas aqui é o seguinte, aqui era a paz dos caras. E os punk ficavam na escada lá com o movimento deles lá. Os caras levavam umas fitas lá, faziam uns rolos de umas braçadeiras, faziam umas tretas. A gente respeitava o espaço deles e a gente ficava no nosso canto lá dançando, fazendo o nosso movimento. Com o tempo a gente foi criando um vínculo. Tipo assim, teve algumas tretas lá. O mesmo ritmo que a gente foi chegando, os caras foram saindo. Se encontrava com os caras, nunca tivemos um problema com punk, cara. Não precisou de polícia, não precisou de urubu, que na época a gente chamava os urubu mesmo. Não precisou de ninguém. Teve uma vez que eles vieram em massa mesmo, vieram curtir mesmo, curtiram por nós, que foram e pegaram o destino. E até hoje eles estão por aí, os radicais mesmo são eles, e tiro o chapéu pra eles. Memória. Propriedade de conservar certas informações.
Os fenômenos da memória são estudados pela psicologia, pela neurofisiologia, biologia, psiquiatria e as chamadas ciências humanas. A memorização é resultado de um sistema de organização. Uma organização que permite a nós, seres humanos, armazenar dados. Neste momento, a linguagem cumpre um papel fundamental e contar uma história torna-se uma função social. No princípio foi assim. Inúmeros adolescentes que estavam antenados frente ao televisor, como no momento sublime, indescritível e infindável, não conseguiam piscar. Em seus olhos, encantamento, surpresa, e diante da mudez, o pensamento perguntava: que dança é essa? Poucos meses depois do novo delírio corporal ter aparecido nos televisores, o breakdance, ou simplesmente break, tornou-se febre no Brasil inteiro. As revistas anunciavam novidade, convidando e desafiando qualquer pessoa a quebrar. Lojas contratavam dançarinos como forma de chamar a atenção. Só que a coqueluche eram os concursos na televisão. Grupos de dança pipocavam em todos os cantos. Todos queriam dançar o break. Todos queriam ser o Michael Jackson. Muita gente dançou. Foi tema de abertura de novela. Era a época do programa do Tio Sam. Não entendi o enredo desse samba, amor. Já desfilei. Eles montaram uma crew de break. Gangue de break. Tremem break. E foi ali que eu montei a minha primeira mixtape, cara, no deck, que eles queriam dançar, e nós montamos uma sequência de músicas. Então eu vinha lá com o Frantic Situation, do Arthur Bambata, aí eu parava na pausa, já metia uma outra na sequência, e foi na pausa, eles tocaram com fita cassete e ganharam o campeonato de break dance. Montamos o The Masters Boys Break, né, de 83. Desculpa, velho. The Master Boy Break. Foi foda, né? Da hora, cabuloso. Entendeu? Dragon Break, Yellow Flash, era o nome dos grupos da época, né? É até engraçado, mas é verdade. Preferíamos tirar o The Masters Boys Break muito, blá 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 blá, colocar uma coisa básica e bem original, gangue de rua. No Rio de Janeiro, na Baixada Santista, em Recife e em São Paulo, os dançarinos chamavam a atenção. Em São Paulo, um garoto com apenas 18 anos de idade ganha destaque. Recém-chegado dos Estados Unidos, Ricardo viu Nova York quebrar. Meu nome é Ricardo, eu fui um dançarino de break há uns 20 anos atrás. 16 anos eu estive nos Estados Unidos e lá foi o primeiro contato que eu tive com a breakdance. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, já que eu aprendi mais uma modalidade de dança, né? Eu vou chegar e vou começar a treinar e vou pro salão que eu dançava. Aconteceu o seguinte, eu acabei participando de uma festa e conheci o nosso amigo Ricardo aí fazendo um negócio que todo mundo que estava na festa ficou meio abismado, né, com o que ele estava fazendo, né? E eu fui um. E quando ele acabou de fazer aqueles movimentos, eu fui o primeiro cara a chegar nele e falar, cara, que negócio é esse? Que dança de louco é esse aí? Beto, Adilson, Laércio e Francisco, com idades entre 14 e 16 anos, trabalhavam na feira. Foi dançando break que chamava a atenção do público para a banca. Talentoso, o quarteto produzido por Mr. Sun lançou um disco em 1984. Não foram os únicos. Electric Boogies, as gatinhas do Buffalo Girls e o original Villa Box também deram sotaque tupiniquim para a música eletrônica que fazia o corpo quebrar. Nos salões, academias e na televisão, o break era a sensação. Mas como na sua raiz, a rua foi o grande palco. A cultura que nasceu nas esquinas e becos dos bairros nova-iorquinos vai mudar a paisagem das ruas do principal centro financeiro e comercial da América Latina. E em 83, por intermédio de amigos nossos que iam buscar disco lá fora e tal, a gente ficou sabendo do break, toda aquela história do hip hop, que hoje a gente sabe que é hip hop, mas na verdade na época a gente não sabia nome de nada, assim, a gente só sabia que era uma dança robotizada e que se dançava na rua. Então a gente resolveu levar essa dança para a rua, né? E começamos a desenvolver do modo que a gente achava que era, né? Na época. A primeira vez que a gente dançou break aqui na rua, em São Paulo, foi em frente ao Teatro Municipal. E depois a gente achou melhor migrar para 24, né? Que já era um ponto histórico, né, de encontro de blacks e tal.
Eu comecei na 24 de maio porque tinha alguns amigos lá. O Maguila, o Def Paul e, lógico, o Nelson Triunfo, que a gente já curtia em Bares Black desde o final da década de 70, 78, 79, Palmeiras, Sideral e tantos outros salões que a gente ia. Assim, era bacana porque tocava funk, né? Original funk. E eu me sentia muito bem naquele espaço ali. Billy, Pierre, finado Lila, finado Maguila, infelizmente. Fred, Isaac, Def Paul, Pepeu, Raul, Nelson Triunfo, essas pessoas que frequentavam 24 de maio. Nelson Gonçalves Filho, com então 28 anos, era o linha de frente. Sua intenção era colocar o autêntico break no seu devido lugar, a rua. Eu trabalhava de office boy na época, né? E eu andava muito para essa região aqui fazendo os bancos, entendeu? E quando eu me deparei uma certa ocasião aqui com uma roda aberta aqui na rua 24 de maio, uma parte de gente, eu fiquei curioso em saber o que estava acontecendo. O que foi para mim chocante foi eu ver aqueles caras dançando ali na roda, entendeu, meu? Aquilo ali foi a coisa mais magnífica, que eu nunca tinha visto uma coisa tão sobrenatural, na minha opinião, que foi a dança do break, né, meu? Porque a primeira coisa que eu vi foi um cara com um óculos cheio de luzinhas, né, meu? Com um boné de lado, assim, uma roupa toda quadriculada e fazendo um movimento tipo de robô, meu. Aquilo ali foi que me encantou. Quando eu cheguei na Dom José de Barros, com a 24 de maio, pra mim foi onde nasceu o break, pra mim. Foi a primeira vez que eu vi o Nelson Triunfo. Eu tinha matado aula lá no Senai, fui pra lá, vi aquela roda aberta, o André tava dançando lá, Raul, tinha o Charles, o Paul, o Billy, o Fred, uma rapaziada lá, tudo dançando. E eu cheguei na roda, eu queria dançar, todo mundo olhando e tudo mais. Aí eu cheguei pro Nelson, primeira vez que eu tinha visto ele na vida, eu falei, ô cara, tô dançando essa roda aí. Ele falou, ó, espera só um pouco aí. Aí o pessoal dançou, caramba, 4. Quando a roda terminou, você passava o chapéu, tinham pego dinheiro, caramba, 4. Não tinha mais ninguém olhando, ele falou pra mim, ó, dança aí. Não, agora eu não quero, não tem ninguém olhando. Pô, eu queria dançar pra todo mundo me ver. Aí ele fez assim, o Nelson fez assim, ô Mendes, na minha roda eu preciso saber, meu, quem é que tá entrando. Eu falei, você tá me testando? Então, peraí. Malandro, desci no chão, saí rodando a milhão. Parei assim, a hora que eu levantei, ele fez assim, ô Mendes, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é Jackson. Ele falou, não, teu nome é Jack. As coisas que aconteciam na rua era engraçado, porque às vezes vinha uma pessoa da Rede Globo contratar gente para fazer uma abertura na novela, de repente vinha a polícia, enquadrava todo mundo, e mão pra cabeça, tira a roupa aí, Nelson. Foi até engraçado que a polícia foi dar uma geral na gente e falou, você aí, tira a roupa aí, baixa todo mundo, tira a roupa. Aí o Nelson olhou, que isso, rapaz, eu sou o Nelson, tirou o cabelo aqui assim, você é o Nelson nada, rapaz, você tira a roupa aí ou você vai em cana. E, cara, fomos atrás desse filme nos jornais, procurando todo, e aí na outra semana seguinte ia estrear esse filme. Cara, foi um rolê pra achar esse filme no cinema, né, cara? Fomos no Ipiranga, fomos em Pinheiros. E nesse dia que nós fomos no Ipiranga, foi até no Cine Aurora, agora é um cine pornô lá. Puta, cara, foi muito legal porque nós vimos o filme, acabava o filme, e todo mundo queria ver como é que era feito aquele negócio do giro de costas, moinho, né, cara? Tesoura que nós chamávamos na época, que não sabia os nomes, né? No filme do Beat Street, uma vez teve racha dentro do cinema, porque não tinha lugar, dançou no carpete. Beat Street, eu assisti das 10 da manhã às 6 da tarde no Cine Hits, comi minha marmita gelada que eu fazia Senai, cabulei aula no Senai pra ir assistir, mas pra ver o dia inteiro. Saí de lá de dentro com a cabeça a milhão virada, que, meu, eu queria fazer o que aqueles caras faziam, que, meu, era uma arte. Na época, quando eu comecei, eu comprei 2 vídeos para poder duplicar Beat Street, né, para não ficar dependendo de locadora. E eu mandei fazer um agasalho para mim na época. Mandei costurar lá em Perus, um lugar muito longe, cara. Eu acho que hoje eu não saberia ir. Eu lembro que eu peguei o trem aqui, fui até lá, encontrei uma costureira que fazia o agasalho, costurava e tal, com tecido, acho que é o tecido Elanca, que era um que deslizava legal, e eu mandei fazer do estilo Beat Street, cara. O Beat Street já assisti umas 5 vezes. É a mesma coisa que eu falei, identificação, né? Falei, pô, os caras que loucos, tá dançando break, os caras... Louco, eu fiquei assim, hipnotizado pelo negócio da dança, da rua, do som, né?
foi uma iniciação à cultura mesmo, assim. Ah, sei lá, me dá agora uma... como fala o nome? Uma nostalgia, assim, de que me dava uma sensação de liberdade, assim, sabe? Quando eu vi os caras dançar e vi os caras juntos, eu me sentia livre, assim. E é o que eu sinto hoje, né? Na época nem falava b-boy, né? Era break, tudo era break. Pop era break dance, era o rótulo mesmo, muita gente não gosta. E era break pra tudo, lock era break, b-boy era break, pop era break, tudo era break. O brasileiro também evoluiu o break. Graças à capoeira a gente colocou saltos, coisas que não tinha na dança. Então, através da nossa criatividade, a gente imitava o Homem Primata, a gente imitava, lançamos o estilo do Marionete. Descobriu um diamante, mas a gente tinha que lapidar. A gente teve que reinventar o break, porque o break foi inventado nos Estados Unidos, mas não teve ninguém que veio de lá pra cá na época pra gente poder treinar e pegar a fita dos caras e assistir. A gente via eles dançando uma ou outra vez num clipe e a partir daí a gente teve que inventar o break no Brasil, reinventar ele aqui para o Brasil. Ainda bem que naquela época a gente não tinha muita informação vinda de fora, que daí desse jeito o nosso break foi puro. Ele veio da alma mesmo. João Break. Esse foi um cara que teve a ideia de fazer um ponte na São Bento. Aí o irmão dele, o Luizinho, trombou um cara da minha turma na época, nós éramos os Furious Breakers. Aí ele deu um toque pra esse parceiro meu e nós colamos lá na São Bento. Tava começando o point. Os caras falaram, vai começar um point no sábado. Puf, nós colamos. Tinha muita gente, tinha o João, o Luizinho, o Serginho, Goianinho lá de Jundiaí, uma rapaziada, alguns de Guarulhos, alguns da Zona Leste, Zona Sul, assim, mas não eram muitas pessoas. O movimento estava só começando ali naquela época. Eu e meu irmão participava de uma gangue que na época chamava Dynamic Bronx, lá no Bom Retiro. A gente treinava dentro de uma igreja de padres. E aí teve uma época que o padre disse que a gente não podia continuar treinando lá, porque lá, como um lugar sagrado, né? Atrapalhava um pouco as visitas das pessoas que iam participar. Aí a gente conseguiu, através do metrô Liberdade, do metrô da Tiradentes, dentro do espaço que tinha umas cabines de telefônica, e lá a gente conseguiu treinar todos os sábados ali, e junto com essa mesma gangue. E até que chegou um momento que o pessoal de segurança do metrô pediu para que a gente se evacuasse do local, né? E aí a gente saiu na caminhada dali da Tiradentes e fomos até o metrô São Bento. Quando a gente chegou lá, a gente se deparamos com alguns punks, que a gente teve que fazer os caras entender qual era o nosso movimento. Eu, meu irmão e o pessoal do Brazilian Breakers, como talvez meu irmão não tenha citado isso para você. O Brazilian Breakers eram uns caras também que curtiam lá no Bom Retiro, junto com o Dynamic Bronx, né? Isso aí foi em 1985. Pô, naquela época, quando começou, foi eu, meu irmão, mais esses meninos aí que era da Dynamic Bronx. Depois apareceu o pessoalzinho de Jundiaí, o Baianinho. E teve um outro pessoal também da Nação Zulu. Apareceu a Backspin. Quando eu cheguei lá, então já estava formado, né, o cenário. Então as pessoas iam para trocar informações, trocar ideias, trocar treinamentos. Então a gente sabia coisas que as pessoas não sabiam, tá? Por quê? Porque ali era um point, foi a ideia de ponto, o ponto dos dançarinos. Para você chegar na São Bento, você tinha que chegar cumprimentando todo mundo, independente se você conhece ou não. Então esse hábito, esse costume, vamos dizer, essa senha, aprendi na São Bento, chegar,
cumprimentar todos. Na verdade, a gente aprendeu, tudo que a gente sabe até hoje assim, da cultura hip hop. As primeiras aulas, as primeiras coisas que a gente aprendeu foi lá. Eu vi um cara da Zona Norte com uma informação que um cara da Zona Sul não tinha, ele trazia outra e todo mundo trocava informação. Assim. Era muito, no início dos anos 80, quando a cultura veio pra cá, era muito coisa de bairro. Então a gente fazia a cultura hip hop no Cambuci, junto com outros caras. Tinha gente que fazia na Zona Norte, na Zona Sul. E a São Bento era um lugar que todo mundo chegava, de diferentes áreas de São Paulo. E ali o bicho pegava mesmo, assim, tinha as turmas, eu lembro, Street Warriors, a Backspin, Nação Zulu, Crazy Crew. E a São Bento era o sonho de todo mundo, porque pô, a gente dançava na rua, ou era em cima de papelão, ou em cima de qualquer coisa, e quando o pessoal falou, porra, a gente conseguiu a estação do metrô, a gente já estava influenciado pelos filmes com aquela coisa de encontros no metrô, né? Que você assistia aqueles filmes Metrô de Nova York, a gente tinha aquela impressão que no metrô tudo se acontecia, tudo se fazia. Então a gente estava contente porque a gente tinha o nosso metrô agora também para fazer as coisas, né? E pô, assim, tu chegava lá, aquele chão de mármore, porra, era muito legal. Ser ou estar? O estar é incerto. Quem esteve na moda passou. O ser. O ser é a entrega, a paixão, é viver na alma. Sim, na alma, que renasceu diversas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes, tanto na terra quanto no Hades. E por isso, não há nada que ela não conheça. Ela é imortal. Obrigadão aí. Valeu. Obrigado, gente. Falou. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Abre-se as cortinas, começa o espetáculo. No grande palco a céu aberto, dançarinos fazem o show. Quando o palco tornou-se cenário, um novo rumo foi traçado. Muitas pessoas puderam aplaudir, só que desta vez, sentados em seus sofás. Lucy Puma, aquela entrada que a gente vê até hoje, descendo a escada da estação São Bento, os caras focalizando o grupo da Backspin todo junto ali, foi de arrepiante. Foi um dos melhores trabalhos realmente que a gente fez, assim, né? Que deixou a gente à vontade, assim. Um dia lanço uma palavra nova, 2, 3 passos que ninguém duvida. Com direção de Emílio Moraes, o seriado Lucy Puma, exibido pela TV Cultura no ano de 1986, assim como as primeiras reportagens que apareceram nos jornais, davam destaque para o hip-hop. Imitar o Michael Jackson já não era mais o essencial. As calças eram dobradas, mas não curtas. Bom, enfim, do Lucy Puma, nós em homenagem, como nós participamos do Lucy Puma, o Canal 2 pagou para todo mundo, os dançarinos, mais ou menos 20 dançarinos de breakdance na época, para a gente participar da festa em homenagem ao Lucy Puma lá no Rio de Janeiro. Naquele dia, quem estava era o DJ Malboro. E era assim, era 20 mais ou menos, porque juntou Nação Zulu com a Backspin, contra de 20 a 25 dançarinos de breakdance contra os 60 cariocas. 7 anos depois, a coisa já estava em outro patamar. Foi uma época, tipo 92, muita gente estava parando de dançar para cantar rap, para virar DJ. E a São Bento estava esvaziando. Aí nós fizemos a primeira mostra nacional de hip hop. Quem apoiou a gente foi o Guerra 10, Instituto da Mulher Negra. Quem apoiou a gente foi o DJ 1, certo? Ele apoiou a gente, Thaís. Depois, quando a gente já estava com a ideia já em andamento, foram 4 meses correndo atrás da parada, sem recursos, sem experiência. Colocamos mais de 30 turmas para dançar, mais de 5 mil pessoas para assistir. Passou em todos os canais de televisão, parecia os gols da rodada. Quando eu vi um Xerox dizendo Festival São Bento, tinha, esse papelzinho é muito legal, ele continha dizendo assim, falava, ó, encontro, vai ser um festival, não é racha, não é batalha, não é competição, não é nada, é um festival. Onde as crianças vão se apresentar, fazer um showzinho, fazer o que quiser, você tem tantos minutos para fazer o que quiser. Aí lá tava dizendo assim, os critérios, as exigências, que eram, tinha que usar agasalho igual, ou uma roupa igual, do caralho, isso, tipo, mano, isso é crew, isso é as gangues mesmo, é isso aí, é rua. Quando eu saí do metrô, com a minha crew, do vagão, primeiro que no vagão tava cheio de gente já vindo pra cá. Isso já era, caralho, você ficava assim, pô, que coisa incrível. Imagine como que vai estar lá isso, gente vindo de tudo quanto é lugar do Brasil. Quando eu cheguei na São Bento, aquele festival, aquele monte de TV e tal, então foi uma coisa impressionante pra mim, sabe? Eu fiquei meio... o que tá acontecendo e tal? Eu me lembro como se fosse hoje, meu, dá até arrepio quando eu penso
ali na Praça Patriarca, a gente descendo a rua São Bento, e o som já estava alto, dava para ouvir o som pulsante. E quando a gente chegou na São Bento, tinha carro, um monte de emissoras de televisão, Globo, Record, e a gente descendo aquelas escadas, gente do Brasil inteiro mesmo, crios de todos os lugares. Para nós, né, uma nova visão do que é o hip hop. Foi da hora, certo? E ali marcou, é o marco da segunda geração de b-boys da São Bento. Porque os gringos, os rappers, quando as grandes equipes traziam os primeiros rappers americanos para vir cantar aqui no Brasil, não tinha um que não queria conhecer São Bento, porque falava assim, onde tem hip hop aqui? Porque não é só o público, né? Porque o cara ia cantar e tinha, sei lá, 5, 10, 8, 10, 12 mil pessoas no Palmeiras ou em outros lugares que eles levavam para os caras cantar. Os caras queriam conhecer a cena. E a cena do hip hop sempre foi, a base eram os b-boys. O Brasil todo descia pro Sudeste para vir ver o que estava acontecendo. Eu vim de Goiás, Goiânia, já no interesse de conhecer a São Bento, que eu vim para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em um domingo e passei a semana inteira pensando em ir para São Bento. E no sábado eu cheguei lá, sem conhecer ninguém, mas estava de agasalho Adidas, identificado como b-boy. E comecei a conversar com um, com outro. Eu lembro que minha primeira amizade aqui foi o finado Cranícola, que era um cara muito importante aqui para São Bento na época, o cara da velha escola. A gente fazia o seguinte, a gente se reunia em São Vicente, uma galera em São Vicente, e trombava lá no metrô junto com a gangue de rua, né? E tinha uma outra equipe aqui, que era a Black Force, que era o Giba, zona de ataque, então juntava as 3 crios e nós ia pra lá duelar na São Bento, entendeu? Melhor, era incrível, a gente via movimentos que não tinham em Santos, e um deles era o flare, eu ficava vidrado em aprender o flare. Eu fui dançar também. E nesse momento que eu entrei em uma roda, que era a roda principal, que tinha um palco com as escadas e as pessoas dançavam nesse palco. Faziam rodas e dançavam. E quando eu dancei, uma voz disse assim, nossa, parece os caras da Rock Master Crew de Recife. E isso era o André, do Ghetto Freak. E eu parei de dançar na hora e falei, ué, eu sou do Recife e sou da Rock Master Crew. E o André fez, nossa, não acredito, cara. Eu sou de Caruaru e moro já há alguns anos em São Paulo e vocês venceram um campeonato lá na minha cidade e vocês foram muito originais, vocês foram muito B-Street. Então, sou b-boy André, desde 85, sou fundador da crew Ghetto Freak. Né? Conheci a São Bento em 86. A primeira impressão da São Bento foi no disco que eu recebi lá em Pernambuco, que o meu colega o Arlindo comprou, que se chamava Hip Hop Cultura de Rua. Foi através dele que eu conheci os grupos de MC, que era o Taíde, o Jack, eles tinham tirado algumas fotos na São Bento. E aí eu falei pra mãe, eu quero conhecer a São Bento, falei pra minha mãe falou assim, espera você ficar um pouco de maior. Saí de Minas em busca dos meus ideais, abandonando amigos, famílias e muita coisa deixei para trás. Em 85 todo mundo sabe que tudo acabou, a moda acabou e na minha cidade eu fiquei sendo o único cara a continuar dançando. Na época eu tinha 12 anos em 85, né? Quando comecei em 84 com 11, 85 parou tudo. E aí eu comecei a sempre assistir a televisão e eu comecei a primeira vez que eu descobri a São Bento foi em 87, uma matéria num programa chamado Vitória, que passava na Cultura e fez uma matéria com a Backspin, a Street Warriors, e falou da São Bento. Nossa, tem mais gente dançando isso além de mim, porque eu me sentia o único cara no planeta Terra a dançar break. E foi aí que eu fiquei com vontade de vir para São Paulo desde então. Vim por causa da cena hip hop em São Paulo. Eu e esse moleque aqui, 17 anos, 18 anos, mochilinha nas costas, viemos pra Capital Grande, né? Os menininhos do interior. Goiânia não é interior, não. Goiânia é a capital do estado de Goiás. E viemos em São Paulo e mostramos pro Brasil inteiro quem era Electro Break, quem era Goiânia. Como eu te falei, eu sou de Brasília e é muito interessante porque existia um movimento, né, já paralelo em Brasília, mesmo antes que a gente conhecesse São Paulo. Isso é uma novidade. Muitas pessoas falam que o movimento hip hop nasceu em São Paulo e não é verdade.
O movimento hip hop ele pipocou no Brasil todo. Isso é louco. Então, pela primeira vez, quando nós ouvimos falar da São Bento, foi através do Taí DJ1, quando eles foram em Brasília, em 89. E já tinha um movimento hip hop totalmente formado. Nossa, tinha os Magrelos, tinha não era DF Zulu, né? Mas era a Electric Bugalu, certo? O Dentinho, que era um dos maiores dançarinos de todos os tempos de Brasília. Nós tínhamos o Chocolate, nós tínhamos o DJ Rafa, Leandronic. O Rafa hoje está meio gigantão, mas o Rafa era um exímio dançarino de break. Tinha o Beat, certo? Tinha o Tibirinha. Então, quer dizer, foi toda uma geração assim dos anos 80, meados dos anos 80, né, que marcou a época em Brasília. Então, todo respeito a São Bento, mas Brasília também sempre falou alto. Porque em Belo Horizonte é uma cidade quente, muito calor, ela é quente, né? Minas Gerais, né, é quente. E inverno lá é 15 dias só, 10 dias, olha lá. É quente. Então, quando a gente falava de São Paulo, descobri que tinha gente de São Paulo, a gente ficava, pô, São Paulo parece com Nova York, por causa do Beat Street. E a gente gostava de andar no calor com jaquetão, com bobojá, todo né, de touca. E lá no Beat, com o calor, você suando todo por baixo, você andando igual os caras do Bronx, né, no frio, neve, né? Aí São Paulo remetia o quê? Remetia que era parecido, a gente, pô, São Paulo faz frio, lá já tem aquela parada, né? Hoje podia ir pra lá e já tinha esse desejo de ir pra São Paulo justamente por causa de São Bento. Meu nome é Roger D, o pessoal também me conhece como Dentinho, principalmente o pessoal mais old school, que quando a gente dançava aqui em Belo Horizonte a gente não sabia se existia hip hop em outro estado, né? A gente tinha suspeitas assim, mas a gente sempre ficava na dúvida. Aí, graças a um amigo nosso que foi em São Paulo em 87, iniciozinho de 87, e como ele conhecia um pessoal ali nas galerias da 24 de maio, ele ficou sabendo que tinha um lugar onde o pessoal se encontrava, que era São Bento. E até então a gente não sabia o que era São Bento, se era uma praça, se era um bairro, se era, né, uma rua. Então a gente não tinha ideia do que era São Bento. Aí nós fomos na Semana Santa, né, de 1987. Na Semana Santa nós preparamos para ir para São Paulo, conhecer a São Bento. Chegando em São Paulo a gente ficou um dia praticamente assim, andando com um Decorflex nas costas, e a gente abria no centro de São Paulo, assim, nos lugares que a gente achava que era legal de dançar, e ficava dançando na esperança da gente encontrar algum hip hop passar, assim, né? Alguém que fazia parte da cultura passar e nos informar onde era São Bento. Aí a gente resolveu dançar dentro da Estação da Sé. E dentro da Estação da Sé a gente abriu o Decorflex e começamos a dançar. Aí apareceu dois caras que eu não me engano, os caras eram de Guarulhos, né? Moravam em Guarulhos. E esses dois caras já chegaram perguntando pra gente: ah, vocês são lá da São Bento? A gente, caralho, mano, onde fica isso? Nós estamos procurando isso. Onde fica São Bento? Aí eles, não, a São Bento é a estação de metrô. Pronto, já foi desvendado, a gente descobriu onde era São Bento, né? Enquanto a gente tava trocando ideia com esse cara, veio vindo o Taíde e o Cícero, que era da Backspin também, né? Aí o Taíde chegou no meio da gente, assim, olhou. Aí, mano, vocês são break? Aí a gente olhou todo feliz. Ah, nós somos! Nós somos, sim! Achamos cara, né, meu? Aí, porra, mano, vocês são de onde? A gente é de Belo Horizonte e tal. Aí o Taíde nem sabia onde era Belo Horizonte. A gente falou, não, Belo Horizonte é Minas Gerais e tal. Aí falou, pô, vocês têm que colar lá na São Bento. É esse lugar que a gente quer, pelo amor de Deus, onde que fica São Bento? Aí eles falaram, não, é na estação São Bento e tal. Vai pra lá de tarde, a gente vai encontrar lá na parte da tarde e tal. Nessa ida que a gente foi pra São Paulo, foi do meu grupo Break Crazy, foi eu, o Ronaldo, tinha o apelido de Bafo Bafo, o Seu Monco, que é Cleiton o nome dele, o Ronaldo Linguiça e o caralho, meu, não deu branco, Haroldo. Quando a gente voltou, todo mundo, parece que foi uma injeção de ânimo, mais ainda, pra gente manter a cultura mesmo, forte, unida. Aí todo mundo se empenhou mais, assim, né? A gente contando essa história, todo mundo se empenhou mais com a cultura aqui em Belo Horizonte.
Então a São Bento foi muito importante assim, pra gente, esse contato que a gente teve lá, ver de perto, né? Foi muito legal e foi uma injeção de ânimo também pra Belo Horizonte. Assim. Sente saudades, Dentinho? Porra, meu. Porra. Caralho. O mais legal é a amizade que a gente construiu com os caras, assim, ó. Com Alambique, com Jack, com Rooney, com Mancamo. A amizade, cara, que foi legal. A gente chegando, os caras. Depois os caras vieram pra cá. Aí os caras recebendo a gente depois a gente voltando na São Bento de novo, né, cara? Foi foda, né? Muito bom isso, cara. Lembrar isso. Porque foi como a gente ter descoberto essa ida de São Bento, assim, como se a gente ter descoberto vida em outro planeta, né, meu? O que é preciso esquecer para que uma sociedade torne-se míope a sua própria história? O esquecimento, virose que ataca a essência do ser, é um ato social. Não apenas um fenômeno espontâneo provocado pela passagem do tempo. Quando nos esquecemos da faculdade de esquecer, naturalizamos o esquecimento e o tempo passa a ser o que o mantém. Desnaturalizar o esquecimento é um exercício para não se apagar a memória coletiva e não deixar a alma enferma. De 93 para cá, mudou muita coisa, mas uma coisa não mudou, o compromisso que a gente tem de passar a informação adiante. Se hoje você não tem mais aquela pasta com um monte de papel, leva seu notebook, velho. Então você imagina, a gente não tinha internet, a gente mal tinha um telefone, tinha fax. Só que a gente não tinha contato com os Estados Unidos, com o Japão, com a Ásia, com a França, com a Inglaterra, com nada. Então, para nós importar um livro, demorava 5 anos. Para uma pessoa ir para fora, quando a pessoa fosse, ela possivelmente podia comprar um livro. Então, assim, quando eu tive o acesso a Sprechen Art, que foi em 95, o livro foi lançado em quase 4 anos antes. Foi lançado em 90. Então tem uma passagem muito grande de tempo. A gente, para ter informação, era muito difícil, era muito cara. Antes, se você tivesse uma fotinha, você tinha um grande patrimônio. E cada um levava sua fotinha, cada um levava seu patrimônio. E só era tesouro porque você podia compartilhar com mais pessoas. Na verdade, a curiosidade me trouxe a São Bento. Queria saber quem que existia por trás dessa cultura. Eu sempre ouvia boatos de tipo assim, as pessoas lá, elas tinham informação, eram anteriores a mim. Então isso pra mim eu queria informação, eu queria gente que pudesse me dizer de onde veio toda essa minha cultura, fora e aqui. O Marcelinho da Backspin era um cara que ele sempre vinha com umas pastinhas de escolar preto, assim, de educação artística, assim. Aí ele tinha dele cheio de reportagem, foto. Um fato louco, assim, foi quando o Pex do Jabaquara Breakers, ele chegou com uma foto num grafite do Bronx, mas uma foto mesmo, que um amigo dele, acho que tava lá, alguma coisa assim. Ele chegou com uma foto do Bronx, de um trem do Bronx, tirada de cima, assim, longe. E era um puta de um grafite foda, assim, tá ligado? E era emendada a foto, era 2 fotos que montava uma, assim, com durex atrás, eu lembro. Aí eu falei assim, cara, eu preciso muito dessa foto. Eu infartei, eu nunca tinha visto uma foto de um trem, tá ligado, no Bronx, onde a parada nasceu tudo, assim, sabe? Aqui tinha meio que uma disputa de quem trazia mais coisa, por exemplo. Eu vou falar de algumas batalhas que houve aqui, que eram umas batalhas veladas. Por exemplo, batalha de informação. Toda semana tinha grupinhos que se uniam para poder ver quem trazia mais informação. O cara trazia um jornal, o outro trazia um recorte, o outro trazia uma fita de VHS. Ninguém conhecia ninguém sabia onde ninguém morava, mas
Algumas vezes, né? Tem a frase mas que essa fita não vai chegar no mas a informação ficava. Não, então. A gente batia muito de frente com a rapaziada, para quê? Para que a rapaziada se organizasse, que não perdesse o espaço e que usassem os agasalhos, cada um fizesse sua cor de agasalho. Para quê? Para que a direção do metrô não condenasse a gente, não criasse um preconceito, achando que aquilo era coisa de gente que não tinha nada o que fazer. E essa batalha ela se acentuou principalmente depois do festival, tanto que o metrô ele criou um termo de cessão do espaço para a gente. Eu tenho até hoje esse termo, para mim é um documento histórico. O Marcelinho, o Bentes, enfim, algumas pessoas mais influentes ali na São Bento se dirigiram até a gente e fizeram a seguinte pergunta pra gente. Perguntaram assim: cara, vocês são b-boys? Tomamos uma decisão, vamos se organizar assim, vamos acatar aquilo lá que os veteranos, as pessoas mais informadas aí do movimento falaram, que eu acho que é o certo realmente. Eu vestido de agasalho, tênis com a lingueta pra fora, malandro, eu tô pronto pra guerra, eu tava vestido pra guerra, era a minha armadura mesmo. Eu adorava usar um conjunto Adidas, um conjunto da Nike, uma testeira na cabeça, ou um boné. Eu andava só desse jeito, então era dessa forma. A vestimenta pra mim era essencial, eu tinha que estar num visual bacana, eu tinha que mostrar quem eu era. Quantos agasalhos com redinha costurada, né, tinha nas costas. A gente chamava de bolo de aniversário, aquelas tipo, espumas de pôr na cabeça, pra tirar de cabeça. Hoje ninguém nem pensa em usar um negócio desse, que vai ser o mais panacão dela. Toda semana tinha alguém aqui com uma camiseta grafitada, os grafiteiros que colavam, que dançavam. Também, ó, a roupa que eu fazia e tal, mostrava a roupa. Eu acho que na São Bento a gente via muita gente, todo mundo ia com alguma coisa pintada, com a jaqueta pintada, com uma camisa pintada. A gente começou a pintar umas camisas, uma jaqueta. Olha, pra arrumar um Puma naquela época era difícil, viu, mano? Pintava a faixa do Puma no tênis porque não tinha Puma. Eu já ouvi papo de pessoas falar que colocava o tênis na panela de pressão, cara. Colocava o tênis, era pequeno, o Adidas era pequeno, o cara colocava na panela de pressão, fechava a panela, deixava alguém pegar pressão, acabou de pegar a pressão, tirava quente, deixava um pouquinho fora, esfriou um pouquinho, metia ele molhado mesmo, aí ela descia, o tênis laceava, ele colocava o tênis no pé, cabia no pé. Você não sabia não, Você não, André? Caralho, mano. Depois que montaram as gangues, que cada um foi se identificando com o outro, e nós montamos as equipes, aí a gente realmente se preocupou mais com isso ainda, diferenciando uma da outra, né? Então a gente tinha a Backspin, por exemplo, nosso agasalho era todo azul, né? Tinha o pessoal da Nação Zulu, o agasalho deles era muito legal, era cinza e preto, era muito bacana, tava tudo, né, cheio de faixa de um lado, faixa do outro e tal. A Backspin era azul e branco, né? A Nação Zulu, a Backspin era azul e branco, e a gente tinha um agasalho também preto com detalhes amarelos, né? E a Nação Zulu era preto, cinza e branco. A Crazy Crew também utilizava tons de azul, né? Que era mesmo que nem na época do Colors lá, né? Cada um com a sua, que a gente na época se chamava de gangue, cada gangue com a sua cor. O que eu lembro muito era agasalhos coloridos. Eu vi o vermelho, que era do gueto, eu via o azul e o vermelho, que era da Street Breakers, eu vi o azul, que era da Backspin na época, aliás, até hoje. Então, retomando, um b-boy ou uma b-girl deve se vestir com agasalho ou blusa grafitada e tênis com fat lace. Como adorno, pode-se utilizar correntes e cintos com os nomes, mas nunca se esqueça de levar consigo o que te move, a música. E para tal, vos apresento o Boomboxer. Isso aqui é um box. Lá fora eles chamam de Ghetto Blaster. A maioria dos b-boys, os caras da cultura hip hop, geralmente o pessoal dos b-boys possui um desse, né? As pessoas não vão dar valor pra isso aqui, é um box, mas aqui tem uma história, aqui tem uma vida. Já teve vezes que o Urubu ameaçou levar o rádio embora. Isso não se fala pro b-boy. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. Vamos que vamos, DJ, meu irmão. Eu quero ouvir você, pode crer. Pode crer. A verdadeira cultura de rua com você. Memória não é o pensamento no tempo, é além dele. A memória platônica é um instrumento de luta contra o tempo humano. É a imagem móvel da eternidade imóvel.
A essência de uma cultura é alma. Quando ela se encontra com a dos indivíduos, o legado é perenizado. Perene, mas não invulnerável às patologias. O esquecimento é uma patologia social, que coloca a história oficial numa linha tênue entre a perfeição e a imperfeição. A reminiscência é a chama que aquece a alma em sua enfermidade. O importante é frisar que o hip hop cultura de rua foram buscar a ideia na São Bento, mas não nasceu da São Bento. Foram dois caras, que é o Ruberval e o Cássius, que tinham a proposta de lançar um LP só para eles, né? Só para eles, só que eles não foram egoístas, eles foram na São Bento e procurou o pessoal para quê? Para carregar o hip hop. Mesmo os caras que também estavam na mesa, eles também, para eles aquilo é tudo novidade. Então, o que a gente falasse, eles pensavam, eu sei mais ou menos como que era, né? E a gente foi passando e saiu. Aí saiu. Assim, a sorte é que tinha pessoas também que estavam envolvidas que já tinham um pouquinho mais de noção, né? Que era o Akira S, que ele já conhecia um pouco mais de hip hop, essas coisas todas. O próprio Nazi também, né, que produziu o Taíde, ele também manjava um pouquinho já mais. Então foi legal, para cada grupo teve um produtor que acabou ajudando legal. Para nós, o Jack foi o Dudu Marotti, né? Quase 40 mil cópias vendidas na primeira semana do Hip Hop Cultura de Rua. Mesmo com o sucesso do hip hop cultura de rua, ainda levou um tempo para os produtores entenderem a proposta. E antigamente era mais pauleira, tinha que alugar o estúdio, dependendo da boa vontade do técnico, ensinar para o técnico o que era o hip hop, o que era a sonoridade do hip hop, porque o grave era um defeito, né, no ouvido dos caras, né? Você punha um grave, uns hertz a mais na música, era defeito. Então, até as pessoas chegarem num consenso de fazer a música com qualidade, chegar nessa qualidade que a gente tá hoje, assim, demorou um tempinho. São várias versões que se conhecem sobre a história do rap no Brasil. Eis aqui uma história dentro da história do hip hop. E lá na São Bento acontecia o encontro da galera do break, né, meu? Por enquanto, na época, só tinha o break, assim, alguns MCs iam lá, mas os MCs que estavam lá na São Bento eram dançarinos de break. Mas eu não posso nem falar assim, que eu frequentei a São Bento por causa do rap, né? Embora o meu grupo era um grupo de rap, era pela dança. Porque eu não comecei com o rap, comecei com a dança, né? Me arrisquei até em alguns passos de break, mas eu gostava, sempre gostei da plástica da dança, que hoje dá o nome de pop, locking, todas essas nuances, né? Na época era break dance. E os caras aqui começaram a cantar rap, não começaram a cantar eletrofunk. O J.R. Blau é quem dividia o esquema do rap na São Bento comigo. Eu tenho esse privilégio de poder dizer que nós começamos a parada de rap ali na São Bento, não estou falando no Brasil. E quando nós chegamos lá a primeira vez, na São Bento, aí o Blau falou, chega aí, vamos lá tocar. Aí, vamos tocar onde, né, meu? E só os caras dançando assim, o cara com o gravador falou, pô, mas nós não trouxemos uma fita, que na época era até fita, né, não era nem CD. Falou, não, você vai cantar na lata, meu. Eu falei, meu, cantar na lata? Como que é cantar na lata, meu? Isso daí, meu, não dá pra esquecer, cara. Os caras batiam na lata, faziam scratch na lata, cara. Scratch na lata e a gente ia rimando. Ali aí via quem que era como se fosse uma peneira. Era o bumbo, e era onde a gente fazia o batuque para poder cantar o hip hop, cantar o rap. Você tinha uma parte lá que você pegava certinho assim, que você dava um, né? Que fazia um grave que era aquele excelente. Se eu cheguei a acompanhar, eu não sei. Eu sei que eu posso dizer que eu era um dos caras que começou a bater na lata do lixo. Praticamente eu fui um dos que comecei a bater na lata do lixo. A fita é que nós não tinha rádio. Mas não era nem isso, é porque nós não tinha mesmo instrumental essas fitas, então não tinha como mostrar. A lata do lixo tinha uma sonoridade cabulosa. Eu sempre fui do samba. Então já reuni uns 3, 4 maloqueiros em volta da lata, tinha uns maninhos de Guarulhos. Chamava Fantastic Force. Eram meus amigos lá. E eles gostavam dos meus rap. O legal da lata de lixo é que, na verdade, as pessoas, elas
começaram como uma brincadeira e essa brincadeira se tornou séria. O nosso som tomando conta, invadindo sua casa? E se esse som estourar? Problema? Sim, problema. O rap incomodou muita gente, subverteu a ordem e virou destaque. E é inevitável falar a respeito. O grande divisor de águas do hip hop foi a junção da Zona Sul com a Zona Norte, que foi quando Mano Brown e o Ice Blue, BB Boys na época, se juntaram ao Ed Rock e o KLJ e formaram o grupo Racionais MCs. Segura a bronca que essa aqui eu não falei pra ninguém. Estou ficando injuriado, vou dizer o que tem. Faço os conceitos que essa gente tá fazendo por fazer, falando coisas realmente não tem nada a ver. Dizem que os rappers de São Paulo fazem letras sem sentido. Isso é um grande engano, nunca sequer nos ouviram. O Grandmaster Flash e o Melle Mel da história nacional foi Taíde e DJ1. A música rap cresceu demais. Foi perseguida, porém um dos seus maiores nomes não pôde acompanhar o processo. Pode até falar pra mim que o primeiro foi isso, foi aquele. Pra mim ele foi o primeiro. Eu não vi ninguém fazer rap antes de... Qual que é o nome dele, irmão? J.R. Blau. Nunca vi ninguém fazer rap antes dele, principalmente de improviso. Se teve alguém, me desculpe a minha ignorância, mas eu não vi. Na rua, eu não vi. E isso foi em 85, 86. Depois veio o Taíde fazendo alguma coisa, o Pepeu mostrou alguma coisa gravada na Bandeirantes, acho que foi o primeiro a gravar alguma coisa assim. O rap do Sebastião lá. O rap do Bastião. Mas na rua mesmo, fazendo de improviso, foi J.R. Blau. Que é o Flávio Paiva Júnior, J.R. Blau, ou Júnior Blau, para alguns, meu primo. O Blau já era um amigo de infância, amigo de escola. Então assim, nós éramos vizinhos de rua. Ele morava numa travessa em Pinheiros, eu morava na outra. J.R. Blau era um negão palmeirense do Vila Madalena, você acredita? Já era peça rara, preto G5, retinto. Ele era palmeirense, ele era radical, ele era defensor do rap cru, rap raiz, puro, sem mistura. Um dos caras que eu sempre tirei o chapéu pela sua postura era o J.R. Blau. O Blau, ele era o radical, era um dos mais radicais dos radicais, porém um dos mais comunicativos. Ele tinha uma ligação legal, assim, não só dentro do rap. Ele navegava, assim, por todos os estilos, assim. Então, ele tinha conhecimento com o pessoal do rock, com o pessoal do punk, ele se relacionava com os carecas. Ele falava com o pessoal do samba. Ele tinha sua vestimenta, ele gostava de usar aquela luvinha dele com os dedos cortados, aquele óculos meio pá, né? Aquela barba por fazer. O Blau, ele tinha o óculos, né? Aquele óculos dele doidão lá, que ele abria a lente em cima já 1000 anos atrás. Aquele chapeuzinho do Chaves, que ele tinha um chapeuzinho tipo do Chaves, assim. Então ele tinha uma postura, uma característica ímpar. Mas de vez em quando, lá aparecia lá, com os óculos chapados, as botas, sempre um estilo louco. Eu falava, esse negão é chapado, né? Ficava doido, mano. Ele sempre foi meio sério, ligado? O grande poeta do hip hop, né? Porque ele trabalhava o real com a fantasia e transformava isso tudo em poesia. Mas aí eu fiquei muito mais amigo dele fora da São Bento, né? Como parceiro, de escrever algumas letras, dele levar as ideias do Brown dentro do movimento. Era uma coisa impressionante no sentido que ele tinha uma visão do lance do que viria a ser. Ele estava um tempo à frente do que era o rap, né? O cara tinha uma mente fantástica, ele era dinâmico em tudo que ele fazia. Infelizmente foi uma perda. Não, porque eu tava viajando no meu balão e aí eu tava em cima da não sei o que lá, e ele ficava viajando o mundo inteiro. Ele, mas de onde você tirou essa informação, Blau? Pô, vocês ficam aí trocando informação toda hora e vocês não sabem que há hip hop no mundo inteiro? Não tem, mano. É só em Nova York, só no Bronx e só na São Bento. Não, mano, você precisa viajar. Viaja no meu balão. Aí ele vinha no improviso. Não, porque o meu balão passava por cima do oceano, ia pra África. Na África tinha os negros e não sei o que lá. Você tá achando que ele inventava as coisas. Ele sempre levantou a bandeira do hip hop. Então esse é tipo um título que ele tem assim que acho que outro MC não tem, não. Vamos lembrar de uma coisa. Do hip hop. Desculpa, André, mas lembrei aqui agora que você falou. Ele tinha uma música que era assim: eu sou b-boy. Tu é b-boys, ele é b-boys, nós somos b-boys. Nós somos b-boys, somos garotos de rua. Eu sou b-boy, tu é b-boy. Ele é b-boy, nós somos b-boy. Eu sou b-boy, tu é b-boy.
Ele é b-boy, nós somos b-boys. Nós somos b-boys, somos garotos de rua. Mostramos para o mundo que a história continua. Daqui a pouco, passa o Blau cantando. Ele cantou uma música que chamava Faz Scratch no Fogão. Eu olhei, eu fiquei doido, meia-noite, mais de meia-noite, minha mãe dormindo pra ir trampar, eu fiquei doido, eu fui acordar ela, falei, mãe, o Júnior tá na televisão. Dr. MCs, Dr. J, MCA, DJ Smokey D, dedicam esse rap à memória de J.R. Blau, que se encontra em um outro plano de vida. Irmão, nós e todos que te conheciam, desejamos que você descanse em paz. A São Bento ensinou muitos a fazerem rap e virou palco para batalhas entre MCs e entre b-boys e MCs. A racha da Rússia que teve entre a questão entre os rappers e os break, cara, foi mais um racha assim de conversas. Não houve, como algumas pessoas falam, que houve racha ou que teve algum tipo de atrito ou alguma situação que levasse os rappers a sair da São Bento. A ideia do Blau, como eu disse que ele era visionário, era fazer várias São Bentos. A São Bento começou a ficar muito lotada, entendeu? E o pessoal era um mesclado de rappers e de breakers, né? Então muito do pessoal que dançava começou a virar MC. Só que daí, tipo assim, os MCs começaram a aparecer aqui também na São Bento. Não dançavam, mas vinham aqui curtir com a gente, vinham aqui, entendeu? Fazer parte da história. E aí o que acontece? Como a São Bento ficou muito lotada de gente, entendeu? O pessoal do rap, né? Começou a procurar um novo espaço. Então, era aqui, ó. A gente se encontrava aqui. Tudo disperso aqui. Eles ficavam sentados aqui e tal. Legal lembrar, né? Legal lembrar. Sem esquecer também do período da Roosevelt, que foi um período muito louco, um período que o pessoal se reunia ali, onde teve o início e a origem das ideias de posse. Tinha o Estilo Selvagem, eu, Balanço Negro. Eu mesmo não me identificava muito em vir pra cá, eu vim poucas vezes. Eu gostava de ir na São Bento. Eu acho que a energia da São Bento era melhor. Era um lugar mais assim fechado, era mais... A localização assim. Acho que é porque também as pessoas acostumaram a ir lá, né? Houve um rompimento, né? Essa coisa da música, ela chegar mais rápido, então ela tomou um outro patamar. Ela estava nos palcos e os outros elementos não. Então acho que isso também ajudou nessa quebra. E os MCs também não levaram os outros elementos para o palco. Depois o rap começou a ser associado à malandragem, à ladruagem, à matança, e aí começou a caminhar para um lado aonde não era legal e não ia dar futuro. Então eu preferi me ausentar, me afastei, partir para outro caminho e deu no que deu, né? Hoje a gente sabe o que está acontecendo. Recordar é viver. Mas como sentir saudade de algo que não se viveu? O homem é fruto de seu tempo. O tempo é o agora. Qual é o seu tempo? Quando se deparar com a foto, peça privacidade ao Cronos e lembre-se do que lhe disseram. A imagem e a palavra aparecem como dois aspectos do mesmo processo. E começou a ser frequentada por mulheres também, né? As meninas que iam dançar. E de certa forma ficou até mais florido, o ambiente ficou legal, bem bacana. Era tudo muito novo, né? Praticamente nós duas meninas e o resto vários meninos. E tinham outras 3 meninas que eram as meninas que andavam com o Taíde, né? Que era a Renata e 2 outras irmãs. Elas eram assim, as meninas que dançavam mesmo.
via mulher em nenhum lugar dançando, eu não via mulher nenhuma interessada em dançar na época. E foi aí que eu conheci com o tempo o Taíde e começou a namorar e eu entrei na Backspin. O Jabaquara Breakers, também tinham muitas meninas. Tinha o Jabaquara Break Girls, de tantas meninas que tinha. O nosso grupo é só de mulheres mesmo. E acho que as outras mulheres que dançam, começando o movimento agora, elas deviam se unir um pouco mais, sabe? Happy girls. Nunca existiu o que eu quero dizer. Nem para mim, muito menos para você. Amigo não existe, amigo não presta. Amigo só serve pra jogar conversa. Eu tinha mil colegas, amigas pra valer. Vou contar uma história e vocês vão ver. E eu não tinha noção do que era tudo aquilo ainda, sabe? Eu era pequenininha, eu era menininha, não tinha muitas mulheres assim como hoje, mas as mulheres que tinham, elas eram tratadas com igualdade mais que hoje, assim, eu acredito nisso. Assim. A Beth também, ela dança hip hop, né? Então eu queria que como você começou a dançar? Como você teve a ideia de dançar? Eu sempre quis aprender, né? Aí eu não conseguia ninguém que me ensinasse. Aí eu conheci um menino, ele começou a me ensinar. Comecei a aprender e tô até hoje. Faz tempo que você frequenta aqui São Bento? Faz 1 ano e pouco. 1 ano e pouco? Então dá uma mostra pra gente aí, vai lá. Espaço para a mulher nunca foi restrito, mas a condição para a mulher participar do espaço é que é o grande problema. Chega uma hora que você tem que fazer uma escolha, assim, entendeu? Você cai de cabeça ou você vai embora. E aí eu vi muita menina saindo fora, eu vi muita mulher desistindo. Aliás, todas, assim, eu acho que... Eu não sei, assim, eu não lembro de ninguém da época que dançava, mulher, que continua dançando até hoje. Aumente o som. Pétalas para enfeitar o chão. A Big Girl vai dançar. E tinha uma Big Girl na época, a Baby, que ela era tipo favorita, assim. E a Baby, tipo, não gostou que eu entrei na roda principal. E ela foi já na bota, assim, tipo, não sei o que ela me tirou, nananã. Eu nem vi o que tá acontecendo, eu só vi minha crew se agitando, assim, pra rachar. Eu tava lá escondidinha, tava de agasalho, tava lá escondidinha. Aí começou a racha, na hora que o negócio esquentou, me jogaram pra dentro da roda. Uma mulher entrando na roda, gente, aqui não tem mulher aqui. É meio palhaço, assim, o negócio fica lá, tipo, no Orkut, não sei o que, MSN, nananã, mas na roda eu quase não vejo racha. Na realidade, eu quase não vejo mais nada, assim, racha mesmo. Assim, não, racha com você porque eu não gosto de você, e é assim que a gente resolve as coisas. Já apresentamos o salão, os cavalheiros, as damas. Agora, vamos ao baile. Tucídides, ao escrever sobre a guerra do Peloponeso, diz: quanto à narração dos acontecimentos da guerra, pensei não dever escrevê-los confiando nas informações de qualquer um. Falo apenas por testemunhas oculares, ou depois de uma crítica tão apurada e completa quanto possível das minhas informações. Isto não se faz sem dificuldade, uma vez que para cada acontecimento os testemunhos divergem segundo as memórias e simpatias de cada um. Esta história é uma conquista definitiva, e não uma obra aparatosa para um auditório de momento. Porque tinha aquela coisa de... aquela rivalidade com as outras crews, mas ao mesmo tempo, porque o conflito também faz parte do negócio. Era mais rua, e isso é a essência do hip hop, principalmente do breaking, assim. É dali que a gente veio, é da rua, é da gangue, é da encrenca, assim. Esse ranço, eu acho que é natural, assim, da nossa essência, do b-boy, assim. A São Bento tinha uma magia no ar, que é difícil de descrever. Para todos os amantes do hip hop, o sábado era sagrado. A sede de informação, o desejo de ser, de aprender, de superação, eram os combustíveis dessa geração. Só que nem tudo eram flores e encantamentos. Até porque não teria graça. Lá não era a escolinha da titia Teteia. A gente não pode dizer que era um mundo maravilhoso, não. A gente tinha muitas intrigas, brigas por nada. A gente era também, talvez, acho que era porque a gente era muito imaturo. Todo mundo era muito jovem. Eu tinha 18, tinha moleque lá com 14, 15, 16. A geração da São Bento que eu cheguei foi essa. Não ia até
25 anos no máximo, as pessoas que frequentaram lá. Talvez por causa dessa imaturidade, a gente brigava muito, discutia por nada, por causa de fita, por causa de imagem, por causa de recorte de jornal, quem fazia certo, quem fazia errado. Existia muita separação. Antigamente, na época da São Bento, não tinha essa de você chegar e falar, ó, chega aí, vamos, aprende isso aqui. Os caras tinham muito ranço, ninguém queria ensinar ninguém, era cada um por si. Uma mão, eu rolei no chão com o maluco lá, o tripa do Jabaquarabeca, por causa de uma touca, cara. No primeiro dia que eu fui, teve uma treta, uma gangue dos azul com os vermelhos, não sei quem era quem, os caras saíram na mão, pancadaria, eu falei, Bruno, aqui que é bom, hein? E tinha o tal do Capeta, né, que dançava também, O Capeta tinha uma gangue grande. E eu via lá, uma vez eu lembro de um racha que eu vi lá com o pessoal de Goiás, que não foi fácil não, cara. Tinha o pessoal lá, da turma do PEX, que o negócio não foi fácil não. Eu não quero mentir, mas eu acho que saiu uns burros, cara. Eu acho que saiu um burro. As 4 gangues que, as mais importantes tiveram. Backspin, Street Warriors, Nação Zulu, Crazy Crew. Os maiores rachas que tiveram foram entre essas 4. Era tipo assim, o time A do negócio. Meu, Crazy Crew. O pessoal da Crazy Crew, a gente já rolou até paulada, pedrada, meu, no Ibirapuera. Chegou até esse nível. A gente fala que não dá briga, mas com a Crazy Crew era foda. Mas assim, nunca ninguém saiu gravemente ferido. Não é que a gente não tinha medo de ninguém. A gente confiava no taco. Eu sei dançar, eu confio no meu flare, eu confio no meu suicídio, confio no meu moinho, minha gangue tá afinada, nós estamos prontos, sem os pontos fracos daquela. Tinha isso tudo. Ninguém chegava de alegre também. Eu vou estudar outra coisa. O espírito que fez a Backspin mesmo foi o Hélio Cícero, que eles eram porra louca mesmo, não tinha medo de nada, o próprio Taíde, não tinha mesmo medo de nada não, chegavam, se quer rachar, vamos rachar só se for agora, aí já abria a roda e já, vamos rachar. O Hélio não tinha ideia não, o Hélio Cícero não tinha ideia não, quer rachar, vamos rachar agora, não vamos conversar muito não. Eu me lembro, eu era um dos mais folgados no bom sentido, da Backspin, e eu me lembro que eu tava... A Backspin estava embaixo da marquise e a Nação Zulu estava do outro lado na escadinha do meio. Não lá que sobe, já naquela do meio assim. E os caras estavam ali dando um mortalzinho, que eles tinham aquela mania, né? Mortalzinho daqui, mortalzinho dali. Eu olhei pros caras da Backspin e falei assim, eu vou lá. A Maxine falou, vai lá fazer o quê? Eu falei, eu vou lá, mano. Aí eu fui lá, cheguei pros caras, olhei pra ele e falei assim, aí, vamos tirar um racha? Eu fiz um sapateado, fiz um giro de costas, uma parada tranquila. Levantei e disse, mas sem acrobacia. E voltei pra Backspin, tá ligado? Eu era meio folgadinho fazer o que, né? Aquilo ali é dança de rua, aquilo ali é original. Então, na São Bento, a gente tinha uns testas de ferro, entendeu? Os testas de ferro quem era? Pra Empty Bronx, Granícola, Silvão, o Vanderlei. Então, tipo assim, se o pessoal vinha na São Bento pra querer arrumar treta, a não ser dançar, o que acontecia? O pessoal podia falar, ó, chama o Bronx lá, chama o Silvão lá, entendeu? Pra sair na mão com nós tinha que ser disposição. Os caras principalmente, eu era mais na maldade. Nós já vinha da rua, os caras da lutador mesmo. Os caras hoje eles fazem vale tudo. O Silvão faz vale tudo. Monstro. Ele arrumou uma treta no lugar que ele deu um murro no cara, o cara voou uns 8 metros, mano. Pá, acabou, mano. O amor e o ódio caminham lado a lado. Mesmo com os testas de ferro, o maior conflito foi aprender a lidar com as diferenças. Bom, Renegados era um lance que a gente tinha num projeto de modificação. A São Bento era muito fechada. E o lance do Renegados foi uma união de 3 equipes, né? Foi a Dynamic, a Get Freak e a Break Mania em si. Nessa época eu não era da Break Mania, eu era do Get Freak. E a gente se uniu a questão de trocar informação, trocar passos de dança entre nós e tal. Porque quem chegava na São Bento naquela época se sentia excluído. Ou você conhecia alguém, ou você dançava e já estava no meio da roda, ou você era, digamos, um renegado. Então essa foi a ideia. E ser um renegado na época pra gente era ser contra tudo que era contra o hip hop. Talvez seja esse o motivo que a gente brigava tanto, arrumava tanta confusão. Começou a aparecer uma parte de gente que não dançava, que estava interessada em outros tipos de cultura.
cultura que eram parecidas com a nossa, mas não era exatamente a nossa, que a chamava de pé de barro. Os moleques gostavam de fazer movie, só movie, não era da cultura, não fazia realmente a dança, não era hip hop. Assim. E se eu não me engano, posso estar errado, mas quem começou com esse papinho de pé de barro, eu acho que não foi só ele, mas um dos, foi Marcelinho Backspin. Chegava pra mim toda hora, falava de pé de barro daqui, pé de barro dali. No início até achava que era pedir barro pra alguém, né? Não que era pé de barro, achava que era pra pedir barro. Até que a gente começou a se entender nesse assunto, aí eu vi qual era pé de barro. Na época, rapaz, você tinha que dançar bem pra não ser chamado de pé de barro, tinha que grafitar muito bem pra não ser chamado de pé de barro, e tudo que era pé de barro era ruim, comédia. Eu nunca fui pé de barro. Eu acho que não tem que dançar só por dançar, certo? E a São Bento ensinou isso. E os caras da antiga, que mostravam isso, tinham uma certa dificuldade com a molecada nova. E eu era uma dessas molecadas novas. Até porque gerou um lance do pé de barro. Ah, tem os pés de barro e tem o style. Pé de barro. Naquela época foi colocado o cara que não dançava, e sim, ele executava movimentos e não estava com a vestimenta adequada. A maioria dos caras que começavam naquela época, que gerou o pé de barro, não tinha condições, ele vinha na condição que ele podia. E já a galera que já tinha um conhecimento a mais disso, já vinha num agasalho, mais inspirado no filme, The Street. E a gente, como era do contra, fizemos camisetas, nós somos pé de barro. Tá entendendo? Já pra gerar mais polêmica ainda. Já que tá falando que nós somos pé de barro, então a gente vai assumir que somos pé de barro. Quem era? Ah, na época tinha muitos nomes, né? Que frequentava São Bento, como Tanzinho, Frigé, Pelota, Dario, Tique, o Dedé, eu que tava também nessa bomba, Chuchu e outros caras que dançavam na época, eu também não vou conseguir lembrar de todos. Mas tinha uma galera muito grande, entendeu? E a gente montava esse time, essa turma. Careca também, lógico. Porque até então pra nós, que só fazíamos movie, que era só movimentos, power move, tinha uma visão de que o break era aquilo. Nunca foi o break. Aquilo que nós fazíamos era um dos itens do b-boy. Eu lembro que tudo isso teve um fim. A gente, uma época, foi vetado aqui e fomos dançar em frente ao banheiro do Vale do Anhangabaú aqui. Ficamos quase 2 anos dançando ali, 1 ano e meio aí. Foi uma luta, ali só ficou quem gostava, ficou pouca gente. E depois aí depois voltamos pra cá uma época, provisoriamente. A gente ficava guerreando entre os guardas e a gente pra dançar, os caras paravam. A gente depois teve uma época que só podia ir em cima do palco. E foi dali pra frente, acho que meio que teve períodos e nunca mais teve São Bento em si. As pessoas não vinham pra cá e tinha garantia de que ia ter um monte de gente dançando. Sempre tinha uma outra crew, Resistência, os caras da Resistência, SB, Renegados, Brickmania, Bricks in Wars, tinha um monte de gente na época, assim, que vinha, Backspin, vários caras, a molecada nova aparecendo na gueto. A gente perdeu espaço, resumindo, todo mundo voltou pras vilas e foi treinar. Não existiu nenhum lugar que realmente você fala assim, virou um ponto de encontro. Existia eventos isolados, teve muitos eventos isolados, que conseguia reunir um pouco de gente, mas realmente um lugar onde se encontrava nunca teve mais, infelizmente. E fomos assim, cada um foi procurando um espaço, um lugar para dançar, porque a pessoa que gosta mesmo da dança, ela não vai parar. Não tem um lugar, a gente procura outro, não tem som, a gente dança através das palmas, não tem palma, a gente improvisa um box, leva as pilhas, e assim, tá no sangue do B-Boy, da Biguel. Preservar não é parar no tempo. O discurso nostálgico está ligado à necessidade do sujeito em se ver como sujeito histórico. Muitas vezes, este discurso é visto como anti-evolução, mas é o direito e a luta pela memória, uma memória coletiva. Começar a falar em saudade. Saudade é pouco. Saudade
da vibração que tinha os anos 80, isso sim. Eu acho que quem viveu os anos 80, 84, 85, essa época, quando estourou o break aqui, que era meio moda, depois a coisa começou a ficar mais séria, acho que quem viveu isso e tava numa roda dentro de um baile, tipo Tio Sam, Fantasy, Clubhouse, e via aquela coisa ferver assim, acho que essa vibe que tinha, acho que só quem viveu os anos 80. Assim. Hoje em dia é legal pra caramba, não acabou, não acabou, a galera não deixou morrer, mas você sabe como que é, anos 80 foi anos 80, cara. Né? Depois veio os 90, depois 2000, mas não sei, tinha uma magia no ar que era foda, cara. A coisa de você ver o Beat Street pela primeira vez no cinema, sabe? Você sai de lá, você fica maluco. O que é isso, velho? Na verdade, o que ficou da São Bento foi um grande aprendizado. O que ficou da São Bento foi uma doce lembrança. Falar da São Bento pra mim é meio que falar de um prêmio, de toda essa história de hip hop que eu vivi. São Bento pra mim foi um prêmio. Eu me lembro, assim, quando chegava próximo do final de semana, já batia aquela euforia, né? De estar junto com os companheiros de novo, dançando, se divertindo. Mas coisa legal quando cada um trazia o seu rádio, nós dançávamos. Quando chovia, nós tirávamos as camisas que tinha ali na parte que era bem lisa e todo mundo ia lá pra fazer muito de vento, girar de costa, ali era uma coisa assim bem gostosa. Depois saía todo mundo com as costas vermelhas, né? De tudo que ficava da chuva, né? Que ficava molhado. Quando eu lembro, assim, eu lembro com muita saudade mesmo. A gente tinha essa mania, às vezes, de chegar no metrô, só pra você ter uma ideia. Quando a gente via, né, que via um metrô passar na frente, todo mundo fazia moinho. Pra quem tava dentro do metrô, vi isso ali de pensar, meu. Não vou dizer que eu sou paga-pau não, mas eu gostava de ver o André dançando, o Silvio dançando, Taíde dançando, DJ Unos Scratch ali, nossa, é muito bom lembrar dessa época. Mas é uma coisa assim que marcou muito. Hoje, quando se fala de São Bento, vem uma dor no peito e uma alegria ao mesmo tempo. Agora, é muito gratificante saber que eu fiz parte dessa história. Eu gostaria muito de ressaltar aqui a alegria que a gente sentia, eu creio que todos sentiam, antes de chegar na São Bento. Chegar no metrô Tiradentes, o coração já começava a acelerar. Era uma coisa que não tinha como a gente segurar. Quando eu pisei lá em 1989, foi uma coisa assim mágica. Assim. E quando chegou na São Bento, que ele colocou o rádio, que ele deu play, que fez aquela roda, cara, você sabe o que é ser? Se feitiçar, você se apaixonar por uma coisa, do nada. Você fala, não, é isso que eu quero aprender. Só conheci a São Bento depois que eu vi o clipe, Nada Pode Me Parar, aí eu fui procurar saber o que era, onde que estava acontecendo aquilo. Então as primeiras vezes que eu fui na São Bento, na verdade eu fui pra ver o que estava acontecendo. Eu não, como a gente sabe, quando a gente chega num espaço, numa roda, num circo, a gente tem que ter o respeito com os que já vêm antes, com os mais old school da parada. São Bento para nós era o nosso santuário. Ali ninguém podia mexer, todos os punks, o pessoal das outros grupos não entravam ali, sempre se entravam com respeito, porque ali foi nosso lar, nosso point, né? Quando eu me sentia fraco, quando eu via alguém melhor do que eu, quando eu via alguma manobra que eu não sabia, eu tinha que ir na São Bento, que era o templo. Eu tinha que chegar lá, nem que eu ficasse sentado o dia todo, olhando os caras dançar. Ali eu aprendi a ouvir as músicas, gostar do ritmo, de ver os caras dançar, alguém começar a fazer beatbox, alguma molecada do lado querer cantar alguma coisa. Estuda no Break Dance, não dá, estuda, não dá, estuda no Break Dance, não dá, estuda, não dá, estuda no Break Dance, não dá, estuda, não dá, estuda no Break Dance, não dá, estuda, não dá, eles nos selecionaram. Nos chamaram de matéria que não utilizavam os piores alunos das piores escolas. E em nossa posição não teríamos escolha. Nos jogaram num espaço não merecido, território de ninguém, distrito desconhecido. Garotos sabiam que ali seria a sua última etapa por serem de rua. Eu acho que a essência do hip hop brasileiro tá ali, né? Havia pessoas ali cultivando e praticando uma arte maravilhosa chamada break, que faz parte de uma cultura chamada hip hop, que é fantástica. Então, por diversas vezes eu ia na São Bento para assistir essa cena, para ver a roda movida por um box, pela música que saía do boombox, box pequeno,
e as pessoas batendo palma, os b-boys batendo palma e dançando com aquela alegria. Na minha vida, particularmente, a São Bento teve um papel fundamental, porque foi ali que eu pude ver, experimentar o breaking, o hip hop em sua essência. A São Bento tinha uma mágica, que ela fazia o hip hop não entrar na mente só, e sim no coração, cara, na alma. Isso daí, quem foi da São Bento, cara, não esquece, mano, é hip hop na veia, cara, não adianta o cara hoje pode estar trabalhando de outra coisa, ser advogado, ser professor, sei lá, mano, qualquer coisa, assim, que ele esteja trabalhando numa outra área, mas o hip hop, mano, continua na veia, cara, não adianta. Quem foi da São Bento sabe do que eu tô falando, e quem não foi, pelo documentário vai saber o que foi a São Bento. O documentário Nos Tempos da São Bento vai ser um documentário que veio para coroar toda essa galera aí que tá no corre há muito tempo aí. Não tem nada que vai tirar isso de mim, entendeu? Eu fiz parte, graças a Deus, de uma história muito importante no Brasil, dentro da cultura hip hop. Eu fiz parte do Largo de São Bento do metrô, onde se encontravam as grandes estrelas do hip hop nacional. Hoje que a gente vê o tamanho da repercussão de tudo isso, que aconteceu com a São Bento. A gente não imaginava que podia chegar nesse auge que está hoje, entendeu? Praticamente virou uma história, no hip hop brasileiro. Voltar, isso aqui não volta mais, não volta. Talvez um ponto onde o pessoal se encontre. Eu fico triste hoje em dia por ver algumas coisas que têm acontecido por não existir mais uma São Bento. Infelizmente, a nova geração não soube aproveitar muito, entendeu? Mas o pouco que aproveitou sabe o que era São Bento realmente. Ficou na história, beleza, maravilha. Cada um conta a sua história, a sua participação, mas voltar não volta. Quem sabe em outro local, até com o pessoal mais antigo, Nação Zulu, Street Warriors, tantas, cara. Pelo amor de Deus, Guerra de Cores, Santo André, Backspin. Que nem aquele jogador de futebol que para de jogar e fica sonhando que tá jogando, entendeu? É a mesma coisa, às vezes eu sonho que eu tô dançando. Talvez a geração São Bento viveu a cultura hip hop que eles iniciaram lá de uma maneira muito mais calorosa do que tudo que aconteceu acima da linha do Equador. Antes de uma modernidade, existe um clássico antes, e a São Bento é um clássico. Então isso é São Bento, é fazer, na verdade, entender o que é a cultura hip hop. B-boy, MCs, DJs e grafites. E as histórias dentro da dança, pop, rock, b-boy e as danças sociais. O que é dançar hoje? Eu pergunto pro pessoal, o que é dançar hoje? O que é dançar hoje? Pra mim, dançar hoje não é igual dançar antes, igual antigamente. Não é. Tem uma distorção. Hoje a gente tem b-boys precoce, sabe? Que o cara vai lá, mete uma fita. Não conheceu realmente assim na veia o que é você olhar pra um cara, ver o cara fazendo ali originalmente e você com medo de falar pro cara, me ensina. Eu passei por isso. Passei na São Bento. Aí, pra muitos o hip hop morreu, mas pra nós não. Falemos de evolução agora em tempos de paz. Tapas frias, no inferno das misérias gritam regras que destilam. Rimas e prosas no talo frisam certezas bestas, forjam tretas. E o hip hop se fode, abre o pote a cesta pro bote de homens do cofre. O compromisso desandou. Tamo confuso e fraco, é nós de novo no relento. Lento só no talento, vencendo o moio podre no chão. Separados feito elo desgarrado ainda Babilão. E as bombetas, calça larga, deu medo, nosso vício. Esquecer das pancadas na lata como choque. Tá aí o perigo, se não me falha a memória. A parada nasceu nas ruas onde o arrego não existe. E sua pessoa, mano, é sua conduta. Aí, niggas, eu lembro bem. Valores eram outros, ideologias também. De Maia, Racionais, Pepeu, Jorge Ben. Nós nem pensava em ter 100. Curtia bem, só com tubaína e zamba bem. Moleque de black, cê lembra a favela também. Nas ruas de terra eu rimava pra L, porém na condição dos irmãos pensava bem. Situação dos preto bom, mano, desde ontem cansei. Saudade daqueles tempos eu sei. Eventos lotados, bate cabeça, UBC, Ruten Klein. Hoje vejo os corres do passado ao novo também. Experiência ganhei, valorizei, pensei, quase nada mudou. Eu lembro bem, eu lembro bem, né não?
eu lembro bem. O hip hop bateu forte como bomba de circulação. Esse ar eu respirei, me trouxe um novo, a revolução. Olhei à frente e vi um horizonte lá longe. Um mundo novo eu senti. Um mundo novo eu senti. O hip hop bateu forte como bomba de circulação. Esse ar eu respirei, me trouxe um novo, a revolução. Olhei à frente e vi um horizonte lá longe. Um mundo novo eu senti. Um mundo novo eu senti. Aqui Luiz Preto. E pra mim foi mais ou menos assim, ó. Jogado no fundo do gueto, pensando num jeito de resistir. Quando eu escutei primeira vez, logo pensei: maluco, é isso aqui que eu quero. Cê perceber, já tava no exército dos que risca, dos que gira, dos que rima, dos esquiva. Olha só que louco, bagulho trinca, estremece o corpo e chapa o coco. Perifa, quilombola, tá no jogo, é nós de novo. Hip hopando pra te blindar, como se fosse um patuá. Pra ideia ruim não te arrastar. Desde a Jamaica, trash tal. Que o rap vive enquanto vários pregam seu funeral. No palco onde às vezes criaram seu mainstream, ovacionaram cair, fecha as cortinas e fim. E o barco é o mesmo e quem também afunda nessas ondas são imagens pobres do subúrbio, eu morro. E como vemos quase nada mais faz sentido. Vivo que rimo sem representação, pode passar batido. Da era dos cabra da pedra lascada até agora amenizou, a brasa chapou. Viajou e tá trocado pela prata. E tem de venda e sei que quem apanha nunca esquece. Se passou a febre, redenção, enche as bandeiras, é o teste. De novo não dá, nada no rio vazio e acreditar em valores fetichistas a se espatifar pelo ar. E o caos não me hipnotiza, seguirei nesse expresso. De lá pra cá é um plano só e eu protesto. De lá pra cá é um plano só e eu protesto. O hip hop bateu forte como bomba de circulação. Esse ar eu respirei, me trouxe um novo, a revolução. Olhei à frente e vi um horizonte lá longe. Um mundo novo eu senti. Um mundo novo eu senti. Um mundo novo eu senti. O hip hop bateu forte como bomba de circulação.